Olá, camaradas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Nós soltamos um vídeo aqui ontem sobre a Igreja Católica, o Papa Francisco e a bênção a casais irregulares e casais homoafetivos. Bem, eu quero continuar conversando um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá bom? E eu anotei aqui alguns pontos para não me perder muito nessa conversa. Veja, primeiro, o Papa Francisco eleito, claro, num concílio, ali junto com os cardeais, o Papa Francisco já era um candidato fortíssimo ao episcopado, ao papado, na época da eleição do Ratzinger. Mas o Ratzinger, claro, por sua posição histórica na Santa Sé, na Comissão de Fé e Doutrina, ele tinha uma posição, claro, muito mais conservadora. E naquele momento, me parece que os votantes, eles pensaram que era melhor um processo de transição mais lenta do que esta que ocorreria com a eleição imediata do Papa Francisco, que tem uma perspectiva muito mais aberta do ponto de vista da fé cristã, da presença social da igreja, da fé pública. E isso, claro, condiz muito com uma fé, com uma religião que pretende manter-se viva e relevante no século XXI. Então, neste processo de episcopado, de consolidação do episcopado do Papa Francisco, naturalmente ele iria ganhar muitos inimigos, tá bom? Dentro e fora de Roma. E veja você, quando eu falo dentro e fora de Roma, eu estou dizendo dentro do próprio catolicismo, tá bom? Setores, segmentos do catolicismo romano que marcam embates, posições fortes, duríssimas contra o Papa Francisco. É claro, não sejamos ingênuos, tá? Assim como existem muitos cristianismos, existem também dentro da Igreja Católica muitos catolicismos. E dentro desses catolicismos, há alguns bastante conservadores, tradicionais, fundamentalistas, que se colocam realmente em oposição ao Papa Francisco, aos seus discursos, à sua pregação, à sua prática, sobretudo, que é uma prática muito mais voltada àquelas preocupações da justiça social, do cuidado com os pobres, com as minorias, com as crianças. Então, é uma preocupação muito mais enraizada no Evangelho do que aquelas outras que tivemos, como de poder ou de um afastamento maior da igreja em relação àquilo que eles compreendem como mundo, tá bom? E de uma posição singular da igreja diante da sociedade e etc. E aí, claro, eles se apegam, melhor dizendo, ao Concílio de Trento, não reconhece o Concílio do Vaticano II e ainda se impõe contra o Papa Francisco. E nós vivemos, com isso, uma situação muito, muito interessante, curiosa, específica e muito singular da história da igreja. Qual seja essa situação, é que nós estamos em uma condição em que o Papa é maior do que a igreja. Então, retornando aqui à nossa reflexão, nós estamos em uma situação singular em que o Papa é maior do que a igreja. Veja você, pouquíssimas vezes isso aconteceu na história do cristianismo. E esta é uma delas. O Papa Francisco é muito mais relevante, tem uma presença sociopolítica muito mais impactante do que a própria Igreja Católica. Então, ele é o Papa certo para fazer esta grande transição. Ele, claro, que é considerado dentro da fé católica como um representante de Cristo, mas do ponto de vista político, é, sem dúvida, uma das maiores representações da cristandade. E, claro, um dos líderes mais carismáticos do mundo. Tá? A sua força política, a sua presença social é muito grande. E veja, eu estou falando em geral, porque não tem, claro, o poder bélico que outras lideranças políticas têm. Mas a presença social do Papa Francisco é muito grande. Daí nós tivemos várias críticas ao Papa
algumas, olha, profundidade Pires, tá? Algumas críticas assim, olha, a gente não deveria nem falar sobre isso, mas infelizmente isso acaba até cooptando, envolvendo, enganando as pessoas por conta não da falta só de esclarecimento, de conhecimento, mas sobretudo pelo medo que essas posições fazem sentir, que elas despertam, sabe? E veja o nosso vídeo anterior e tome este aqui, claro, como aquilo que eu proponho, que é uma continuação do vídeo anterior. Aí alguém acha mesmo que o Papa Francisco não faz teologia, que ele não reflete acerca da realidade, ou que uma decisão tão importante como esta seria tomada só pelo Papa do dia para a noite? Que o Papa pensou assim, não estou fazendo nada, sabe de uma coisa? A partir de hoje, vamos abençoar casais homoafetivos. Pá! Né? Essas mudanças não são assim. Elas são profundas, impactantes, elas têm implicações religiosas, implicações políticas. E claro, o Papa, além de ele mesmo ser um grande teólogo, basta ver as suas obras, ele também está assessorado por grandes teólogos, por pessoas que refletem em profundidade a teoria e também compreendem muito a realidade. E aí isso faz também surgir outras perguntas, né? Desde quando, para abençoar alguém, a gente tem que perguntar qual é a orientação sexual da pessoa, se a pessoa é homoafetiva, se não é, se é homossexual, se não é. É simplesmente abençoa. É um passo gigantesco? É. Mas não é casamento, não é sacramento, não é rito religioso. É uma bênção. Tá bom? Uma bênção. Olha, precisamos de uma bênção aqui. Ó. Deus te abençoe, nós te abençoamos. Inclusive, a gente pode pensar, alargando a nossa perspectiva, no próprio Evangelho. Qual é o pai e a mãe que vai deixar de abençoar seu filho e sua filha porque ele se descobriu homossexual? Né? E a maioria das vezes, os pais é que percebem isso na infância, mas não querem ver. Tá? E a gente vai deixar de abençoar ou de amar os nossos filhos? Gente, isso não pertence nem ao mundo em que vivemos hoje, nem ao Evangelho. Eu disse no vídeo anterior, em poucos anos essa questão será superada. Claro, vai ter gente ali agarrado a esses preconceitos, a essas posições, mas isso daí já será ponto passivo na vida das sociedades e na própria história da igreja. Agora veja você que curioso, o Papa toma posição e com ele o Vaticano e a Igreja Católica. Há uma reação de católicos fundamentalistas, de setores do catolicismo que são ultraconservadores, fundamentalistas, e certos pastores evangélicos vêm querendo surfar nessa onda, sabe? Inclusive dizendo que é possível que a igreja evangélica ganhe com isso, né, acolhendo ainda mais católicos para a sua seara. Bem, essa disputa entre católicos e protestantes, isso ocorre em toda a América Latina. Não é um fenômeno somente localizado no Brasil. Tá? Há uma mutação religiosa em toda a América Latina, uma transição, ou me foge agora a palavra, uma migração religiosa em que as pessoas saem da confissão católica e vão para a confissão evangélica protestante. Mas em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, o efeito é o inverso. Você tem evangélicos, né, migrando para dentro da igreja católica. Então isso é parte, claro, de fenômenos religiosos localizados e deveríamos estudá-los, inclusive, por essa perspectiva. Mas por aqui, certos pastores evangélicos acham que vão ganhar com isso daí. Tá? Eu tenho minhas suspeitas, que eu já disse, isso é importante ser discutido, ser refletido, ser pensado. E acho que no longo prazo será muito melhor para a Igreja Católica a posição que ela adota hoje do que para as igrejas evangélicas a posição que ela adota hoje. Tá bom? E por fim, eu quero lembrar o seguinte. Na história, não é a igreja, ou não são as igrejas, aqui no plural, que puxam as grandes transformações sociais. As igrejas, elas vão a reboque. Tá? Elas veem ali a luta
pela libertação dos escravos e começa a explodir ali dentro da igreja vocações proféticas que começam a anunciar também a libertação dos escravos. A igreja percebe o anseio por desejos, o anseio, não por desejos, o anseio por direitos das mulheres, de minorias, e a igreja vai também explodindo e caminhando nessa direção, tá bom? A mesma coisa isso que nós vemos agora. A igreja ela vai a reboque das grandes transformações, mas agora nós temos um passo significativo dado pela Igreja Católica, tá bom? Me ajude a pensar mais sobre isso, o que é que você acha? Nós faremos um vídeo depois sobre Bíblia e doutrina, tá bom? Muito obrigado por ficar conosco, por participar, inscreva-se no nosso canal, curta e comente esse vídeo para gerar engajamento.